viver sem audiências? Viver sem audiências é um grande bônus na advocacia sem processo. Não que não tenhamos nada similar na advocacia sem processo. Na advocacia sem processo, saem as audiências e entram as reuniões. Né? Hoje, reuniões por videoconferência. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas qual que é a diferença? Né? Você não tem audiência, mas você vai ter reunião. Porém, a justiça das reuniões na advocacia sem processo não se equipara com a justiça das audiências na advocacia com processo. Né? Não dá nem para comparar uma reunião na advocacia sem processo com uma audiência na advocacia com processo. Né? E aqui, talvez uma palavra que vá diferenciar bem que eu audiência de reunião é a palavra respeito. Né? Respeito. O Estado não respeita o advogado e advogada quando o assunto é audiência. Pelo menos essa é a regra. Não respeita, no mínimo, com relação ao tempo, que é o nosso maior ativo. Então, o Estado não consegue ser pontual. Ele não consegue. Em regra, não. Então, nós, advogados e advogadas, quando somos intimados para uma audiência, nós temos a obrigação legal de estarmos ali na hora designada, né? Mas o Estado não tem essa obrigação. Pelo menos não a obrigação prática. Ele tem a obrigação moral, né? Mas aí é o Estado legisla, o Estado é o executivo, é o legislativo, é o judiciário. Né? Então, não há, na prática, isso não funciona. Então, não há respeito. Às vezes, não há o respeito dentro da própria sala de audiência. Coisa muito diferente do que acontece na advocacia sem processo. Quando você tem ali uma reunião de pessoas, em regra, alinhadas com o mesmo propósito, né? Quando você faz uma reunião com o seu cliente, empresarial, de uma consultoria, você está ali dizendo, né? Ali estamos caminhando para um mesmo norte, para uma mesma direção, e estamos alinhando ali os nossos pareceres, os nossos pontos de vistas, né? Então, não há falta de respeito. Em regra, o tempo é importante na advocacia sem processo para todas as partes envolvidas. Então, ali as partes respeitam realmente o horário, tanto do início como do encerramento das reuniões. Elas são extremamente pontuais, se discute ali estritamente o necessário, né? O que é importante para as partes. Não o que está na mente de uma das partes. E o que está na mente de uma das partes, ela tenta impor para a mente das outras partes. Isso é muito comum nas audiências. Né? Às vezes, quantas vezes o advogado tem dificuldade, né? Ele está tentando provar uma tese, mas na mente do magistrado pulsa outra tese, e o magistrado se irrita, não deixa ele continuar, não respeita o direito que ele tem, às vezes, de prosseguir com aquela tese, né? E aí fica um clima desagradável. Então, um grande benefício que eu encontrei na advocacia sem processo, e que vocês certamente encontrarão, é viver sem audiências. É muito satisfatório viver sem audiências. Eu ainda não estou livre de todas, né? Ainda tenho poucos processos, né? Mas são raras as audiências. Esse ano eu não tenho nenhuma designada ainda, não tive nenhuma, enfim.
Reuniões eu tive várias, né? Pretendo ficar livre das audiências para sempre, porque a advocacia sem processo não tem audiência, né? Não precisamos de audiência na advocacia sem processo. Quem precisa de audiência é o Estado. Advogado precisa advogar. Advogado precisa empreender. Quem precisa de audiência é o Estado. Nós, advogados, precisamos empreender. Apenas isso. E aí, um outro bônus, muito importante também, que eu chamo de sem prazos. Sem prazos. A advocacia sem processo é uma advocacia sem prazos. Eu coloquei aí entre aspas, né? Porque aí vocês podem dizer, não, mas não tem prazo para nada. Você não tem prazo para fazer um parecer, você não tem prazo para fazer uma defesa ambiental, você não tem prazo para fazer uma consultoria educacional, você não tem prazo para fazer um registro de marca. Por isso que eu coloquei entre aspas. Porque a palavra prazo, né, ela tem, infelizmente, um significado muito negativo na advocacia. Né, existe ali o jargão famoso entre os advogados, né, que advogado não tem vida, advogado tem prazo, né, porque esse conceito de prazo que nós conhecemos no sistema estatal do judiciário é um conceito injusto, né? Injusto porque prazo é um intervalo de tempo determinado, né? Um determinado intervalo de tempo com o início e com o fim. Isso é um prazo, né? Prazo na vida, tudo tem prazo. Sei lá, uma gestação tem prazo, né? Uma estação do ano tem um prazo. Um dia tem um prazo, uma hora tem outro prazo. Tudo tem prazo, que é um intervalo de tempo. Prazo é importante para fortalecer em nós a disciplina, né? Prazo é importantíssimo. Bom, o problema é que o prazo do sistema estatal, chamado judiciário, ele não funciona para todos. Ele funciona para as partes, para os advogados, mas não para o Estado. O próprio Estado se utiliza do prazo da maneira que lhe convém. Quando ele, talvez para auxiliar na disciplina estatal, ele pudesse utilizar das próprias sanções do prazo, ele se exime de utilizar as sanções do prazo. Ele não usa as sanções do prazo. Então, exemplo, dentro de um processo judicial, nós temos prazo para tudo. Temos prazo para absolutamente tudo. Mas o Estado não tem um prazo para o processo. É claro que um sistema desse não pode ser chamado de justo. Não tem como, né? O Estado, o prazo estabelecido para o sistema judiciário, ele é unilateral. Ele não é bilateral. O Estado não sofre os efeitos do descumprimento dos prazos, por exemplo. Pelo menos, em regra, não, né? Na advocacia sem processo, existe esse prazo. Como eu disse para vocês, existe prazo na vida, em tudo. Claro que na advocacia sem processo existe prazo, mas não esse prazo unilateral e injusto. Por isso que nós ficamos livres desse prazo, não do prazo, mas desse prazo que nós vivenciamos no dia a dia da advocacia. Na advocacia sem processo, o prazo é para todas as partes envolvidas, não para um só. Na advocacia sem processo, quando você está, por exemplo, sei lá, prestando uma consultoria empresarial, você tem um prazo para emitir seu parecer, sim, você estabelece seu prazo.
E você diz para outra parte quanto de tempo você precisa para emitir o parecer. E, ao mesmo tempo, você faz a solicitação de documentação, por exemplo. E a outra parte tem um prazo para te entregar essa documentação. E tudo é muito claro, contextualizado através de contrato. Não tem injustiça de prazos. Prazo na advocacia sem processo é prazo. Prazo na advocacia com processo é injustiça. Essa é a diferença. A gente fica livre não do prazo, porque prazo faz bem para a vida. Prazo faz a nossa disciplina crescer, nos faz crescer. Né? Mas a injustiça dos prazos, essa que nós conhecemos no sistema estatal, ela não existe na advocacia sem processo.